Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos na terceira aula da nossa introdução à linguística ou da disciplina de introdução à linguística. A aula de hoje é sobre a aprendizagem de línguas. Nós entendemos que existe todo um processo de ensino e aprendizagem em quaisquer áreas. E da língua não é diferente. Então, precisamos observar algumas questões aí na nossa aula de hoje. Vamos trabalhar sobre o choque de línguas. Vamos também estar abordando a imersão cultural, a importância da imersão cultural para a aprendizagem da língua. Também estaremos falando sobre o ciclo de aprendizagem, que é necessário observar essas etapas nesse processo de aprendizagem. E por último, nós estaremos vendo alguns níveis de proficiência, tá certo? Que são os níveis que nos dá a ideia de como está o desenvolvimento da aprendizagem dessa nova língua, tá certo? Então, a princípio, vamos estar falando agora desse choque de línguas, que, assim como existe um choque cultural, a partir do momento que estamos aprendendo outra cultura ou inserido em outra cultura, esse choque cultural parte principalmente da língua, usos, costumes e aquilo que a gente pode dizer o que é essencial para cada cultura, para cada povo. Então, haverá um choque porque você é de uma cultura, conhece uma cultura específica, usos, costumes, princípios, visões e valores, e daí você se depara com outra cultura diferente. Então, é natural que haja um choque cultural. Assim também nós podemos dizer que há um choque de línguas, ou um choque de língua. Por quê? O choque de língua é um dos ingredientes básicos do choque cultural, porque a língua é o meio de comunicação mais importante em qualquer sociedade humana e é a área onde jaz o maior número de dicas para os relacionamentos interpessoais. Então, a língua é o ponto essencial para que você conheça uma nova cultura. E através da língua você estará aperfeiçoando o seu relacionamento interpessoal, que justamente este relacionamento vai ser fundamental para a sua inserção nessa cultura e, claro, na aprendizagem da própria cultura, da nova cultura, e isso parte a princípio da aprendizagem da língua. Quando um recém-chegado penetra em um mundo totalmente novo, onde desconhece a língua completamente, ele é privado de seu meio principal de interação com as outras pessoas, fica sujeito a constantes erros e é colocado no nível de uma criança novamente. Então, quando você tem esse contato com uma nova cultura, com uma nova língua, sabe-se que haverá algumas dificuldades nessa construção, nesse conhecimento, nesse desenvolvimento, na própria relação em si. E aí você vai ter que se colocar numa posição de aprendiz, de criança, de uma pessoa que, de certa forma, naquela língua, naquela cultura, está agora num processo de aprendizagem. Então, vai ter que ter esta posição, essa postura de criança, sabendo que está num processo de aprendizagem. Mesmo depois de semanas de estudo, ele não é capaz de discutir mais do que o preço de 1 quilo de batatas. É muito interessante isso, porque às vezes as pessoas elas vão para um determinado país, isso seja numa viagem de curto ou de longo prazo, e acha que esse período que vai estar lá vai ser suficiente para aprender tudo, e não é verdade. Claro que o nível, o envolvimento da pessoa no estudo antes de chegar até aquele país vai ajudar bastante, isso é fato, mas não garante de que ao chegar num determinado país com uma língua diferente, isso vai fazer com que a pessoa tenha o total domínio, né? Então, como nós acabamos de falar, muitas das vezes
E depois dessas poucas semanas, não haverá capacidade de ter esta comunicação tão eficiente e que muitas das vezes não, nem sequer vai aprender a discutir um determinado preço de um produto, uma feira naquele país, tá certo? Isso eu posso dizer para vocês devido às experiências que já tivemos, uma viagem para o Paraguai, uma viagem para Cabo Verde e 5 viagens para o país de Guiné-Bissau. Paraguai, a gente sabe, o espanhol é o básico, algumas coisas dá para entender, outras não, mas fizemos alguns trabalhos também em algumas regiões mais distantes que não era o espanhol e sim o tupi-guarani ou outro dialeto específico, tendo em vista que eles são descendentes de índios. Em Cabo Verde, a gente vai lá na perspectiva de um português, e a gente sabe o português de Portugal, tanto em Cabo Verde quanto em Guiné-Bissau, mas em boa parte do país não se fala português, se fala o dialeto, o crioulo. Então, existe o crioulo cabo-verdiano e existe o crioulo de Guiné-Bissau. Então, por mais que você estude, quando chega lá, percebe logo a diferença e a dificuldade, e vem aí esse choque também de línguas. Então, depois dessa semana de estudos lá, a pessoa ou ele não tem capacidade de exibir sua educação e inteligência, os símbolos que lhe deram status e segurança em casa. Então, você vai para um país desse, que eu acabei de citar, outro país, e por mais intelectual que seja, por mais graduações que você tenha e domínio sobre áreas específicas, quando você chega num país desse que você não domina o idioma, você não domina a língua, você fica inerte, você se sente até mesmo uma pessoa impotente. Você não consegue expressar todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria diante daquele fato. Ou seja, ele conhece pessoas inteligentes e cultas, mas reage como se fosse uma criança ou um idiota, no sentido de uma pessoa sem conhecimento, sem noção, porque não é capaz de dar uma resposta melhor. Então, essa é a verdade. A pessoa se sente como uma pessoa que realmente não tem o domínio. Então, conhece pessoas muito inteligentes, muito pessoas cultas, mas você não consegue reagir na altura dessas pessoas por falta do domínio da língua. O próprio exercício do estudo da língua em si proporciona choque cultural profundo em algumas pessoas, isso é fato. Então, não é porque já estuda, porque domina que vai ter uma aprendizagem mais tranquila. Não, terá também todos, assim como o choque cultural é uma questão universal, assim o choque de línguas também, porque o choque de línguas, como nós já citamos, é uma parte básica do choque cultural. Então, muitas pessoas têm um bloqueio mental contra a prática de alguma coisa que elas não entendem, mas elas não podem jamais entender uma língua até que a pratiquem o suficiente para que se lhe torne familiar. Então, pelo fato de não conseguir aprender logo, aquela ansiedade de falar, isso às vezes não acontece, então muitas pessoas terminam bloqueando a sua mente para tal língua, para tal dialeto e termina atrapalhando mais ainda. Elas se descobrem em um círculo vicioso, incapazes de aprender e incapazes de avançar sem aprender. Então, quando há esse bloqueio mental, termina a pessoa realmente entrando nesse ciclo vicioso aí, ou nesse círculo vicioso. Elas percebem que são incapazes de aprender e percebem que são incapazes de avançar sem aprender. Então, infelizmente, atrapalha bastante. E alguns terminam se apegando à muleta da tradução e desesperadamente tentam descobrir como traduzir, por exemplo, do inglês para a língua local as coisas que elas querem dizer e deixam que isto substitua o conhecimento da língua, enganando-se com a ideia de que, tendo aprendido a formar o equivalente a algumas declarações em inglês ou qualquer que seja outra língua ou dialeto, e até mesmo pregar sermões inteiros, já sabem a língua.
É interessante essa observação aqui. O fato de traduzir algumas coisas que nos interessam ou que estamos com a necessidade urgente de aprender, isso não quer dizer que realmente já obtivemos a aprendizagem adequada de determinada língua. Não podemos ficar pendurados nessa muleta ou presos nessa muleta ou nesse costume. Isso às vezes até atrapalha, como foi dito aqui, a aprendizagem dessa língua. Então, através deste processo, perdem porções inteiras dela e aí podando-se com a sua insistência de aprendê-la através do inglês ou através da língua do local, e isso faz com que a pessoa perca esse contato com outras questões, estruturas gramaticais e outras questões além da língua que precisa ser aprendido por causa justamente dessa prisão na questão de traduções de palavras, expressões ou frases de necessidade momentânea, tá certo? Então, as porções que elas perderam são fontes sempre presentes de ansiedade, pois perdem grande parte do que se passa à volta delas. Ficam presas nessas questões e perdem a totalidade daquilo que a língua apresenta. Então, a pessoa que está aprendendo a língua tem o sentimento incômodo de que as pessoas estão rindo às suas costas e, na verdade, estão. Seu estudo é cansativo, maçante e frustrante. Isso aí já traz o que? Desânimo para as pessoas, né? Mas precisam ter cuidado nesse choque cultural, os passos que serão tomados para não ficar preso justamente a essa muleta de tradução. Então, podemos ver aí que nada parece ser lógico ou fácil, porque a lógica se identifica com modos familiares de falar e pensar, baseia-se na sua língua e na tradição acadêmica. Ou seja, quando a pessoa fica presa nessa questão da muleta, cai no vício, né, naquele círculo vicioso, o que que acontece? Ela termina realmente percebendo que para ela não há lógica, as coisas não estão fáceis, estão difíceis, é, não consegue identificar esses modos familiares de falar e pensar, porque muitas das vezes já começa a fazer um julgamento de acordo com a sua língua nativa e até mesmo baseado no seu conhecimento acadêmico, nessa tradição acadêmica. Isso vai terminar atrapalhando. Como, por exemplo, muitos dos americanos no estrangeiro que começaram a aprender uma língua acabaram rejeitando-a. Por quê? Justamente sabemos que os americanos, o próprio inglês que é praticado na América do Norte, alguns a têm como que fosse uma língua universal. A potência que os Estados Unidos representa, isso em todos os sentidos, faz com que muitos se coloquem numa posição que acham que a sua cultura é superior, a sua língua é superior, tudo é superior. E isso atrapalha bastante quando se fala na aprendizagem de uma nova língua, porque quando se depara com as dificuldades de outras línguas, rejeita essas demais línguas por causa da que acha que há uma supremacia do inglês americano. Então, o padrão de rejeição revela-se às vezes em uma diminuição do estudo, no desenvolvimento cada vez maior de contatos em inglês. Isso percebe-se não apenas estamos utilizando aqui o inglês como uma base, como um padrão para que a gente compreenda melhor. Então, percebe-se quando há essa rejeição, a diminuição do estudo, do desenvolvimento, de interesse e outras coisas afins. Às vezes, revela-se em enfermidade, genuína enfermidade física, né? Esse desinteresse vai se apresentar dessa forma. Pode se expressar em animosidade contra os professores, então não tá tendo aquele feedback, não está tendo aquele realmente o que eles esperavam como professor. Então, existe também a amargura contra as pessoas que obrigam a se fixar nos livros, e aí todos esses fatores atrapalham nesse processo de aprendizagem de uma nova língua.
as pessoas que têm um pequeno antecedente linguístico usam isto como arma contra o programa de estudo no qual está matriculado ou estão matriculados. Não encontrando todas as técnicas que sabem ser úteis, acusam a sua situação de ser a culpada pelo seu fracasso em aprender. Ou seja, existem algumas pessoas que, quando estão inseridas em uma determinada língua, elas já têm um pressuposto, já têm uma aprendizagem, já têm uma base. E aí, quando ela chega com essa base, se não há uma afeição por este programa de estudo, então ele vai dizer que é o programa, a técnica, é tudo isso que está defasado, que não está ajudando nesse processo de aprendizagem, né? Então, coloca a culpa justamente nesse programa que ele está acompanhando. Mas, infelizmente, às vezes já sabemos que é a questão da rejeição, né? Então, isso precisa ter muito cuidado. Qualquer aprendiz de uma nova língua precisa ter muito cuidado com seus antecedentes sobre o estudo daquela determinada língua, para que isso não atrapalhe e faça com que haja mais dificuldades além do necessário. Ok? Então, outros ao seu redor estão aprendendo nas mesmas condições, mas eles dizem que o seu próprio fracasso é devido ao sistema antiquado de ensino que estão tendo. É como acabamos de citar. Outros têm suas dificuldades, mas aí culpa o sistema. E muitas das vezes é a própria falta de interesse da pessoa, de envolvimento e dedicação para a aprendizagem daquela nova língua. Então, algumas pessoas se voltam para serviços administrativos, justificando que são ocupados demais para gastar tempo no estudo da língua. Algumas pessoas estão constantemente fazendo viagens, pretextando isto e aquilo e nunca aprendem. Então, é uma questão também que nós sempre falamos, quando alguém vai fazer uma viagem para um determinado país, conhecer uma nova língua, uma nova cultura, alguns viajam, vão, voltam e não aprendem quase nada. O que pode ser isso, né? Quantas vezes já foi para determinado país, quantos meses passou lá, o que pode realmente ser isso, ser isto? Será que é realmente a língua que é difícil? Será que é o programa que ele está acompanhando de aprendizagem? Ou será que é a falta de interesse, de envolvimento, de imersão nessa nova língua, né? Precisa atentar para tudo isso quando nós falamos de choque cultural. Pois bem, agora vamos estar falando da imersão cultural, né? Porque a aprendizagem de uma língua, como nós falamos, vai de alguma forma fazer com que aconteça esse choque linguístico, esse choque de línguas. E aí vai requerer da pessoa uma certa imersão cultural. O processo de aprendizagem da língua e dos costumes não vem automaticamente assim que pisamos o campo missionário ou no campo missionário. Isso é fato. Quando lá chegamos, somos como crianças que irão aprender como viver. Novamente, nós enfatizamos essa questão de uma posição de aprendiz, de uma posição pueril, uma posição de criança. Então, tem que ter muita paciência e humildade para se colocar nessa posição, entendendo que está em uma nova cultura, uma nova língua, novos costumes, como eu já falei, princípios, valores e visões, e que você vai ter que se adequar a tudo isso. É como uma verdadeira morte para a nossa cultura. Isso me faz lembrar e enfatizar que devemos ter muito cuidado, porque senão estaremos cometendo um grande erro de achar que a nossa cultura é superior, é melhor, e isso daí vai atrapalhar bastante. Então, em quase todo momento, vamos dizer assim, haverá essa necessidade de morrer para a própria cultura. Então, em todo o tempo que lá estivermos, sempre estaremos aprendendo e nos aperfeiçoando. Então, não importa se o missionário vai passar um mês, 2 meses ou anos, ele tem que entender que o tempo em que ele está ali naquele campo missionário, ele precisa morrer para a sua própria cultura, pois está em um processo intenso de aprendizagem, está se aperfeiçoando cada vez mais naquela nova cultura, naquela nova língua. Então, temos que ser humildes,
o suficiente para escutarmos. Aprender uma língua estrangeira não é só estudar livros e fazer exercícios escritos, é escutar. Escutar continua sendo o grande princípio para a aprendizagem de uma nova língua ou de qualquer outra língua ou de qualquer outra ciência. O escutar também é um princípio do aconselhamento bíblico-psicológico. O escutar é um princípio utilizado para todas as coisas e não é diferente para o processo de aprendizagem de uma nova língua. Então, é necessário escutar. Para podermos escutar, teremos muitas das vezes de nos envolver em situações nada agradáveis para nós. Como, por exemplo, vamos ter que participar de ambientes estranhos e diferentes, onde não seremos entendidos, mas não podemos ficar isolados culturalmente e, ao mesmo tempo, conseguir aprender. Então, você quer aprender uma nova língua, é necessário se envolver com grupos, é necessário estar ali inserido, é necessário até passar por situações desagradáveis, mas isso vai lhe ajudar bastante nesse processo de aprendizagem de uma nova língua. Por isso, na África, por exemplo, aprender uma língua significa horas e horas de escuta ao redor de uma fogueira, ouvindo histórias, às vezes desagradáveis e terríveis, mitos, provérbios e etc. Ou seja, um exemplo mesmo, no Paraguai, eles têm um costume chamado de siesta. Após o almoço, eles param todas as suas atividades, vão descansar um pouco. E em alguns locais eles fazem um círculo, onde ficam várias pessoas ali, com eles chamam de guampa, um objeto, tipo um copinho de chimarrão, mais conhecido no sul como chimarrão. Então existe uma guampa, que é esse copinho, e eles têm um líquido ou água e um chazinho, que fosse um chá, né, gelado, enquanto que um chimarrão é quente, lá o chá é gelado. Então eles se reúnem, ficam conversando entre si e pegam aquela guampa com aquele chá, o chamate, e saem compartilhando aquele chá com aquelas pessoas e conversando, né? Então, às vezes o missionário ele vai ter que se inserir numa roda dessa, no momento da siesta, conversar com aquelas pessoas, tomando aquele chá. Na África, em Guiné-Bissau, eu participei também de um momento de chá, um chá aga, parecido, a cultura é semelhante ao nosso cafezinho, né, mas aí é diferente porque é o chá. Então eles param, né, se reúnem, conversam bastante e ali tomam o seu chá específico. E aí, se você quer aprender aquela nova língua, você tem que participar de um momento desse e escutar. Então, sempre é bom ter tido um treinamento linguístico antes de se aprender uma língua estrangeira, mas tal treinamento não será válido se realmente não esquecermos nossa própria cultura e penetrarmos ao máximo na nova cultura. Isso é um verdadeiro dom de Deus, ou seja, tem que haver uma imersão verdadeira em uma nova cultura, mas para isso, e muitas das vezes, vai ser necessário suspender todo o conhecimento linguístico e cultural da nossa língua e cultura nativa, para poder realmente aprender a outra, ou seja, uma imersão verdadeira. Exemplificando, um índio que estava se esforçando muito para ensinar sua língua a uma missionária disse com tristeza: "Não sei mais o que fazer para ensinar a esta missionária. Tenho ensinado a ela por muito tempo. Ela estuda o dia todo e nada aprende. Por que será que aquela moça espanhola que se casou com um moço da tribo logo começou a falar nossa língua tão bem e sem estudo? Por que a missionária é tão ignorante?" O problema não era ignorância, mas sim isolamento cultural por parte da missionária. Ela aprendia sobre a língua, mas não aprendia a língua. Ela estudava, mas não falava. Enfim, ela não penetrou naquela cultura. Então, este é um grande exemplo aqui de que quando não há imersão na cultura, dificilmente haverá a aprendizagem daquela língua. Então,
é necessário fazer como este exemplo aqui. É claro que isso aqui é apenas um exemplo, não quer dizer que o missionário ou a missionária, se for solteiro ou solteira, que esteja em um projeto missionário, em uma viagem ou no campo, tenha que casar com uma pessoa nativa para poder aprender. Não, mas tem que haver um envolvimento, tem que haver uma relação interpessoal e que esta relação vai ajudar bastante. Se houver um isolamento, não haverá a aprendizagem eficácia daquela nova língua. Então, a aquisição da língua é uma atividade essencialmente social, não acadêmica. O conhecimento acadêmico vai ajudar bastante, mas o que vai pesar é essa relação social. Como resultado, ganhar fluência na linguagem é normal para a pessoa que estiver profundamente contextualizada e tiver um senso de pertencer à nova sociedade. Mas o estudo da língua geralmente será um fardo e uma frustração para aquele que estiver em dependência de outros missionários estrangeiros. Isso acontece muito nos campos missionários. Um novo missionário chega, em vez de desenvolver sua relação, é claro que precisa estar sob a orientação de um missionário mais antigo, mas às vezes fica dependente daqueles missionários antigos e não consegue desenvolver sua relação. Então fica uma dependência tão forte que não há essa relação e aprendizagem dessa nova língua. Então o mais importante é que desde o seu primeiro dia o missionário fosse encorajado a mergulhar totalmente na vida da nova comunidade. Isso que deve acontecer, essa imersão cultural, para que haja esse aprendizado dessa nova língua. O missionário deveria ter permissão de escolher se quer isolar-se dos outros missionários em seus primeiros meses. É uma sugestão muito boa aqui, né, e útil, né, que isso posso dizer por experiência própria. Então, deveria realmente ter essa liberdade de escolher. O que é que eu vou fazer? Vou me isolar um pouco dos missionários que estão me acolhendo e vou me envolver mais com os nativos. Isso deveria ser uma escolha já no início. Então, ele deveria procurar prestar culto junto com o povo, longe das igrejas que os missionários lideram ou onde eles se congregam. Vale a pena dizer que nossa observação é que os missionários experientes, mas não dependentes, podem constituir um obstáculo importante ao novo missionário que deseja atingir o alvo do relacionamento dependente. Temos, portanto, ocasionalmente recomendado que o novo missionário chegue cerca de 3 semanas antes dos outros missionários aguardarem a sua chegada. Ou seja, tem que haver essa inserção, tem que haver esse envolvimento. Se um recém-chegado pretende estabelecer-se com sucesso como participante, vivendo como uma família local e aprendendo com os relacionamentos feitos nas ruas, é essencial que haja uma decisão e um compromisso anterior de fazê-lo. Sem um compromisso antecipado, isso não vai acontecer. Então tem que haver, claro, tem que ter todas essas orientações de um missionário. Ele é recém-chegado, então aqueles mais antigos vão estar orientando, ajudando no que for possível, mas não tem que haver uma dependência. Se houver uma dependência, infelizmente, vai atrapalhar no processo da aprendizagem, tanto não apenas da língua, como nós estamos citando aqui, mas também da própria cultura e de outras coisas que são fundamentais para o desenvolvimento do ministério. Então, quando acompanhamos os estudantes missionários, no momento de sua entrada em outros países, descobrimos que uma preparação prévia das perspectivas e expectativas é útil. Portanto, esperamos que todos os participantes de projetos que supervisionamos atentem 4 condições. Estas são as 4 condições fundamentais para que haja essa aprendizagem dessa nova língua e da própria cultura. Estar pronto a viver com uma família local, muito bom. Limitar os pertences pessoais a 20 quilos. Usar apenas transporte público e esperar fazer o aprendizado da língua no contexto dos relacionamentos que o próprio estudante se responsabilize em desenvolver e manter. Isto é fundamental, né? Isso é uma imersão cultural. Então, vai estar ajudando perfeitamente na aprendizagem desta nova língua. Vamos agora partir para o ciclo de aprendizagem. Então, um ciclo de aprendizagem é uma lição elaborada e ministrada pelo próprio aprendiz. Constitui-se de 4
partes, preparar um trecho de fala, diálogo, narração, descrição a ser aprendido, memorizar o trecho através de ouvi-lo e imitá-lo, comunicar o trecho empregando com muitas pessoas, avaliar os resultados a fim de ter uma base para a preparação do ciclo seguinte. Então, a seguir, apresenta-se um possível ciclo de aprendizagem que podia ser usado durante a primeira semana de estudo. Ou seja, esse ciclo ele pode ser usado no próprio campo missionário, principalmente nessa primeira semana de estudos da nova língua, da nova cultura. Ou também pode ser utilizado aqui nesse nosso estudo ou em demais estudos de uma nova cultura, de uma nova língua. Então, vamos observar com mais detalhe cada etapa desse ciclo. A etapa da preparação. Por exemplo, Maria pega uma foto de sua família e se dirige à casa de Rita, uma senhora indígena que já se mostrou bem disposta a ajudá-la na aprendizagem. Completados os devidos cumprimentos, Maria mostra a foto para Rita e, visto que Rita entende um pouquinho de português, aponta as figuras uma por uma, dizendo: esta é minha mãe, este é meu pai, minha irmã e meu irmão. E este aqui é o cachorro de casa. Lá atrás é nossa casa. Agora eu quero mostrar a foto a outras pessoas aqui na aldeia, pessoas que não entendam português. Será que você podia me ajudar a aprender a falar da foto em sua língua? Quero que você fale o que eu devia dizer. Quando você estiver pronta, vou ligar o gravador e gravar o que você disser para que eu possa ouvir muitas vezes até aprender a falar. Rita passa um pouquinho e indica que está pronta. Maria liga o gravador e nota bem a maneira em Rita aponta as figuras. Quando a Rita completar a descrição, Maria toca a fita para ouvir o resultado. Rita dá uma risada e diz que não saiu bem. Então elas gravam tudo de novo, 4 ou 5 vezes, a fim de que Rita possa escolher a gravação que ela achar melhor. Maria apaga outras gravações e volta para casa. Em casa, Maria escuta o trecho gravado pelo menos 25 a 30 vezes para familiarizar-se com a entonação. Depois imita a melodia, mas ainda não tenta pronunciar as consoantes e vogais. Depois, numa hora oportuna, ela transcreve a gravação com a ajuda de Rita. Ela, às vezes, tem que pedir que Rita repita uma frase 3 ou 4 vezes, devagar, antes de poder fazer uma transcrição razoável. Logo que possa dividir o trecho em frases, pede que Rita pronuncie tudo, frase por frase, com uma pausa após cada frase, para que ela possa ouvi-las e imitá-las. Este, podemos dizer, é o processo de preparação. Como nós já citamos, o processo de preparação é um trecho da fala, é um diálogo, uma narração, uma descrição a ser aprendida. E este exemplo é fundamental aí de narração. O outro processo, outro passo é a memorização, né? Em casa, ela escuta a nova gravação umas 25 ou 30 vezes antes de tentar a pronúncia. Toma um cafezinho, liga o gravador de novo e começa a imitar e memorizar as frases. Depois de 20 ou 30 minutos de prática, ela torna a escutar a primeira gravação, para ouvir o trecho inteiro com ritmo e entonação normal. Então, volta ao aperfeiçoamento da pronúncia das frases e a memorização das mesmas. Então, o segundo passo do ciclo de aprendizagem é a memorização, ou seja, memorizar o trecho através de ouvi-lo e imitá-lo. E foi isso que nós acabamos de falar que Rita fez, né? Então, ela escutava a gravação, ouvia e procurava imitar. O terceiro passo é a comunicação. Afinal, Maria pega a foto, talvez a transcrição do trecho para melhor segurança e começa a dar uma volta na aldeia, repetindo para todo mundo o trecho que ela memorizou. Então, Rita
ensinou de forma clara para Maria, e aí Maria acompanhando esse processo de preparação, memorização e agora comunicação, ou seja, ela começa a falar, ela começa a mostrar para as pessoas na aldeia o que foi que ela aprendeu, porque esse processo de comunicação é o trecho empregando com muitas pessoas, como nós falamos, tá certo? E aí vai para o quarto passo, que é o passo da avaliação. Em casa, de novo, Maria avalia sua habilidade em falar o trecho, focalizando com as questões difíceis. Também leva em consideração o comportamento das pessoas com quem falou e nota bem quaisquer problemas ou sucesso. Também anota atividades ou assuntos que poderiam ser aproveitados para o trecho do próximo ciclo. Então, este quarto passo de avaliação é que é necessário avaliar os resultados a fim de ter uma base para a preparação do ciclo seguinte, né? Para dar continuidade nesse processo. Então, uma observação que precisamos destacar aí. Em geral, uma medida de 2 ou 3 ciclos por semana é razoável. O trecho memorizado pode ser de 10, 15 ou até 30 segundos. O importante é aperfeiçoar cada trecho antes de iniciar outro ciclo e fazer revisão periódica para não esquecer o que já foi memorizado. Isso é fundamental nesse processo de ensino e aprendizagem, ou de a gente falando aqui especificamente da nossa disciplina de introdução à linguística ou da nossa aula de hoje, propriamente dito, é importante seguir esses passos para que haja a aprendizagem de uma nova língua. Então, esse ciclo precisa ser observado, né? Então, o ciclo da aprendizagem, como nós já citamos aí, é o ciclo da preparação, memorização, comunicação e avaliação. Esses 4 passos são fundamentais para o processo de aprendizagem de uma nova língua. Então, além de falarmos desta questão de que aprender uma nova língua levará a ter um choque de línguas, e diante desse choque de línguas faz necessário uma imersão cultural para aprender melhor, faz necessário observar esse ciclo de aprendizagem da língua e daí podemos entrar nos níveis de proficiência, que a proficiência na aprendizagem de uma língua estrangeira é geralmente avaliada levando em consideração 5 níveis, os quais podem ainda ser descritos em função dos 5 fatores envolvidos na proficiência oral e auditiva. Então, a proficiência é justamente o nível de desenvolvimento na aprendizagem dessa nova língua. Isto vai ser baseado na questão na questão oral e auditiva. Então, nós temos 5 níveis que está aí nesse quadro. Vocês têm o material com vocês, tanto em PowerPoint como em PDF, tá certo? Aqui pode ser que vocês não consigam ver, que as letras estão bem pequenas, mas vamos estar explicando. Por exemplo, níveis de proficiência, nós vamos encontrar nível 1, nível 2, nível 3, 4 e 5. E isso precisa ser observado na questão da pronúncia, gramática, vocabulário, fluência e compreensão. Em cada nível vamos analisar isso. Por exemplo, nível 1. Quase tudo o que o aprendiz fala consiste em expressões memorizadas e fixas. Por exemplo, a pronúncia, frequentemente ininteligível. Não há essa clareza, né? essa expressão bem nítida. Então, frequentemente a gente percebe isso na pronúncia. Na gramática, exatidão limitada, as expressões memorizadas, quase nenhum controle de síntese, frequentemente transmite informações erradas. No vocabulário, adequado somente para a sobrevivência, viagem e cortesia básica.
Na fluência, com exceção de frases memorizadas, cada enunciação requer um esforço grande e óbvio. Na compreensão, requer muita repetição e pronúncia muito lenta. Entende somente frases simples, curtas e bem conhecidas. No nível 2, o aprendiz consegue criar a maioria das frases que usa e pode expressar-se em algumas situações. Na pronúncia, geralmente com sotaque estrangeiro, mas raramente ininteligível. Na gramática, controle razoável dos padrões sintáticos básicos em frases simples, geralmente transmite o significado correto. No vocabulário, adequado para a conversa social, simples e necessidades profissionais rotineiras. Na fluência, geralmente hesitante, frequentemente obrigado a manter silêncio devido às limitações de gramática e vocabulário. Na compreensão, geralmente entende a fala não técnica dirigida a si mesmo. Às vezes interpreta erradamente o sentido ou precisa que a frase seja repetida ou expressa em outras palavras. Geralmente não consegue entender uma conversa entre dois falantes nativos. Vamos para o nível 3. No nível 3, o aprendiz consegue comunicar-se na língua na maioria das situações. Na pronúncia, às vezes com sotaque estrangeiro, mas sempre inteligível. Gramática, controle bom dentro dos padrões sintáticos básicos, sempre transmite o significado correto, até em frases razoavelmente complexas. No vocabulário, adequado para participar em qualquer conversa geral e para discussões profissionais na área de especialização. A sua fluência raramente hesitante, sempre capaz de manter conversação através de circunlóquios. E a compreensão entende a maioria do que é dirigido a si mesmo. Consegue acompanhar discursos, programas de rádios e a maioria das conversas de falantes nativos, mas não detalhadamente. Nível 4. No nível 4, o aprendiz fala fluentemente, mas todo mundo sabe que ele é estrangeiro. Na pronúncia, às vezes com sotaque estrangeiro, mas sempre inteligível. Na gramática, raramente faz erros. Eles não mostram nenhum padrão de deficiência. No vocabulário, o vocabulário profissional e geral, amplo e preciso, apropriado à ocasião. Na fluência, fala em todos os assuntos profissionais, é aparentemente tão fácil como em português, é fácil de ser ouvido. Na compreensão, é capaz de entender qualquer fala educada em qualquer contexto, mais ou menos claro. Às vezes é frustrado com gírias ou expressões regionais. Quando chega no nível 5, o aprendiz é uma maravilha. Fala igual a um falante nativo. A sua pronúncia é igual ao falante nativo. A gramática há um controle igual àquele de um falante nativo bem formado. Seu vocabulário é igual ao vocabulário de um falante nativo bem formado. A sua fluência, a fala é tão fluente e sem esforço como em português. A compreensão é igual à compreensão de qualquer falante nativo. Pois bem, aí estão os 5 níveis de proficiência de uma língua, que isso é fundamental para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dessa nova língua. Para concluirmos, observe bem esta figura. Confusão na feira. Chega uma senhora da França, está visitando um determinado local, aliás, e aí encontra um vendedor ambulante, né? Um vendedor ali no seu local, gritando 10 por R$ 1, 10 por R$ 1. E daí a moça, tão gentilmente, chega e pergunta como se chama isso, o que é isto, né? E aí ela pergunta novamente, porque o rapaz não entende o francês. E aí ela pergunta novamente, o que é isto? Ele entende, a pele sai, sim senhora, né? Comente, a pele sai. Então ele pensa que a mulher está perguntando se aquela pele sai. E aí ele continua, 10 por R$ 1, 10 por R$ 1. E a mulher pergunta, comente, como? Ou não entendi. Aí ele vai explicar, mão, não, sou besta, com uma faquinha. Comente, né? Porque ele pensa que ela está falando com a mão, mas é comente. Então há essa confusão. Na segunda imagem, nós observamos que a moça diz, não estou compreendendo, meu senhor.
Então ele diz, se não vai comprar, pode ir saindo que está atrapalhando a freguesia. E ela diz, adeus, senhor. E ele entende, quer avoar? Avoe. Então, não entende qual. Aí avoe, meu senhor, e aí o que acontece? Ele pensa que ela está dizendo que quer voar. Então ele diz, avoe. No final, ela agradece. Obrigado. Merci beaucoup. E o que é que ele diz? Oxe, atrapalha a freguesia, não compra nada e ainda sai xingando. Assim é, né, com pessoas que realmente não têm nenhum nível de conhecimento, de aprendizagem de uma nova língua. Termina agindo com uma educação, com ignorância, sendo que está sendo bem tratado pela outra pessoa, mas não conhece bem esta língua. Então, gente, hoje ficamos aqui na nossa aula de hoje, que é justamente a aula sobre a aprendizagem de línguas, onde vimos aí a questão do choque de línguas, a necessidade de uma imersão cultural, a necessidade de seguir o ciclo de aprendizagem e a importância dos níveis de proficiência de uma nova língua. Senão, faremos a mesma confusão que esse feirante fez com essa senhora francesa. Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula.